Fala galera, beleza? Estamos de volta com mais uma aula aqui do Apótema Vestibulares e hoje em tópicos fundamentais de matemática veremos valor absoluto e valor relativo, parte 1. Antes, eu preciso passar aquele velho e conhecido recadinho para vocês. Inscrevam-se lá no nosso canal no YouTube, ative o sininho de notificações. Se você gostar da aula, deixe lá o seu like, o seu comentário e assim, sempre que for postado um novo vídeo, você vai ficar bem informado das nossas novidades, beleza? Valor absoluto e valor relativo. Introdução. Já aprendemos nas aulas anteriores conceitos que nos permitiram saber a diferença entre número, numeral e algarismo. Por exemplo, o numeral 3.865 representa uma quantidade ou número que é escrito com os algarismos 3, 8, 6 e o 5. Não se esqueça que o nosso sistema de numeração é posicional, ou seja, o mesmo algarismo ele vai poder representar quantidades diferentes. Isso vai depender da posição que esse mesmo algarismo estiver ocupando, beleza? Exemplo. Vamos considerar o numeral 586. Perceba que neste numeral, cada algarismo pode ter dois valores distintos. Um se refere ao valor do algarismo em si, a quem vamos chamar agora de valor absoluto, que é o próprio número, e o outro é o valor relativo, que vai estar relacionado à posição do algarismo. Assim, para o numeral 586 temos, e aí está aí para vocês, né? O numeral, o 586, esse 6, né, ele vai ter os dois valores, como já dissemos, valor absoluto e valor relativo. Perceba que o valor absoluto desse 6 é 6, e o valor relativo também é 6. Esse 8, por sua vez, vai ter como valor absoluto 8, mas o valor relativo ou a posição que ele ocupa nesse numeral é 80, tá? Então, nesse numeral 586, o 6 apresenta como valor absoluto 6 e o valor posicional dele 6, beleza? Esse 8 tem como valor absoluto 8 e o valor posicional dele 80, ó, 86. E por último, não menos importante, esse 5 tem como valor absoluto 5 e o valor relativo ou posicional 500. Se você lembra das nossas aulas iniciais lá de sistema de numeração, os números são divididos em classe. Lembra? Unidade, dezena, centena, depois vinha milhar e assim vai. Tá? Então, no caso, como é unidade, sempre o valor da unidade, o valor absoluto e o valor relativo vão ser sempre os mesmos, tá? No caso, esse 8, tá? Ele representa nesse numeral valor absoluto 8 e o valor da posição que ele ocupa 80. Tá aqui para vocês. E o 5 nesse numeral 586, valor absoluto 5 e valor posicional 500. Até porque, para eu escrever 80, eu preciso do número 8. E para eu escrever o número 500, eu preciso do número 5. Tranquilo? Então tá aqui, né? Se nós pegarmos o 5 100 vezes, né? E somar o 8 10 vezes, e por sua vez somar o 6, como ele aparece uma vez só, tá? Somando essas parcelas, tá? E aí tá aí para vocês. O 500 somado com 80 e somado com 6 dá 586. Uma das grandes vantagens de usarmos o conceito de valor absoluto e valor relativo é que quando você faz a decomposição de um número, a leitura desse numeral ela é automática e é até mais intuitiva. Perceba que eu posso ler esse numeral 586 da forma como ele aparece aqui, ó, 586. E tá aqui para vocês, beleza? Vamos ver um exercício de aplicação.
Determine o valor absoluto VA e o valor relativo VR para o numeral 4.357. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. Tá aí o numeral para vocês, 4.357, fazendo a... Vamos fazendo a determinação, né, de valor absoluto e valor relativo. Então esse 4, tá, ele vai ter como valor absoluto 4 e valor relativo 4.000, porque o numeral que estamos considerando é 4.357, beleza? O 3 vai ter como valor absoluto 3, valor relativo 300. Tá aí para vocês. O 5 vai ter como valor absoluto 5 e valor relativo 50. Também tá aí para vocês. Por último, não se estresse, esse 7 vai ter como valor absoluto 7 e valor relativo 7. Lembrando, sempre esse número da unidade, tá? Com exceção do zero, sempre o valor relativo e o valor absoluto serão os mesmos, tá? Então, o 7, como é o último número desse nosso numeral, tá? Tá aqui para vocês. Sempre o valor absoluto e o valor relativo vão ser sempre os mesmos, tá? Com exceção do zero, tá? O zero é um caso particular. E aí tá aí para vocês, né? O 4, 1000 vezes, somado com 3, 100 vezes, somado com 5, 10 vezes, e somado com 7, como aparece uma vez, que pertence à classe das unidades, vai ser 4.357. E para leitura desse numeral, olha como fica fácil, né? 4.357. Beleza? Exercício 2. Decomponha os seguintes números, observando o modelo 785 é igual a 700 mais 80 mais 5. Pausa o vídeo e tenta fazer. E aí, fizeram? Então vamos lá. O item A, né? 542. Seguindo esse exemplo aqui de cima, tá? Nós vamos decompor o número 542 seguindo um modelo ali. O numeral, né, 542, ele pode ser decomposto da seguinte forma. Está aqui 500, né? Então o 5 tem esse 5, valor absoluto 5 e valor relativo ou posicional 500, tá? Porque é 542. Esse 4 tem como valor absoluto 4 e valor posicional ou relativo 40, tá? Porque é 542, beleza? O 2, como é o último algarismo, né? No caso, e sempre o algarismo da unidade vai ser sempre o mesmo valor absoluto e valor relativo, com exceção do zero, tá? Então tá aqui, 542. Item B, 375, fazendo a decomposição, valor absoluto 3, posicional 300, o 7, valor absoluto 7, valor posicional 70, tá? 70 porque ele aparece nessa posição, nesse numeral, e o 5, como pertence à classe das unidades, tá? O valor absoluto e o valor relativo ou posicional é o mesmo. Tranquilo? Item C, 1590. A decomposição do 1590 fica assim, né? O 1000, o 590 e o 0. Então, o 1 tem como o valor absoluto é 1, o valor posicional ou relativo é 1000. O valor absoluto, no caso desse 500, valor absoluto 5, valor absoluto 5 e valor posicional 500. 90, valor absoluto 9 e valor posicional 90. Perceba que no caso do 0, tá? Eu tenho o valor absoluto 0, tá? Mas nesse caso aqui, valor posicional, nós não necessariamente precisamos considerar, tá? Mas ele vai ter o valor absoluto 0. E aí, 1590. Por que eu falei que o 0 é um caso particular? Perceba que eu não falo a gente não fala 1590 0.
a gente só fala 1590. Por quê? Porque 90 mais 0 é o próprio 90, beleza? Mas como estamos fazendo a decomposição dos números, tá? A gente só coloca aqui para efeito de resolução do exercício. Então, tanto faz você falar 1590 sem esse zero, que você não altera o valor da expressão. Item D, 903. Fazendo a decomposição, valor absoluto 9, posicional 900, porque é 903. Esse zero é valor absoluto 0 e valor posicional, no caso, como é o número, se eu somar 900 mais 0, é o mesmo 900. Então, eu não tenho aqui, nesse caso, valor posicional. Tá? O 3, como pertence à classe das unidades, tá? Então, eu vou ter o valor 3 tanto para o valor absoluto e valor posicional. Tá? Perceba aqui, ó, eu não preciso falar esse zero, né? Ó, 903. 903. Então, nesse caso do zero aqui, tá? A gente suprimir ele quando vamos fazer a leitura, não altera o valor da expressão. Item E, 51.356. Fazendo a decomposição desse monstrinho, fica assim: 50.000, valor absoluto 5, valor posicional 50.000. 1.000, valor absoluto 1, valor posicional 1.000, porque é 51.000. 300, valor absoluto 3, valor posicional ou relativo 300. 50, valor absoluto 5, valor posicional 50. E o 6, valor absoluto 6, valor posicional ou relativo é o 6. Como pertence à classe das unidades, sempre esse último algarismo, o valor absoluto e o valor relativo é o mesmo. E, de novo, né? Se você lembra das nossas aulas anteriores de sistema de numeração, lembra? Unidade, dezena, centena, milhar, tá? Dezena de milhar. CJ, eu não poderia ter escrito diretão aqui 51.000? Exatamente, não poderia fazer exatamente pelo motivo que acabamos de explicar, né? Quando você faz a classificação dos números usando o sistema de numeração, uma coisa é eu falar classe dos milhares, tá? Ou unidade de milhar, tá? Então aqui é 1.000. Outra coisa é eu falar dezena de milhar. Então 50.000 aqui, ó, tá? Pertence a dezenas, tá? Dezena de milhar, tá? Aqui unidade de milhar. Então faça a composição dos números separadamente. E a leitura fica fácil, né? No caso, 51.356. Beleza? Bem tranquilo, né? Galerinha, na próxima aula nós veremos os exercícios de valor absoluto. Valeu, manos!